Bom dia, queridos. Deus abençoe cada um de vocês, que essa manhã continue sendo ricamente abençoada pela ação de Deus por meio do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém, querido? Que isso continue a acontecer. Que tempo precioso esse de adoração, esse tempo de louvor ao Senhor aqui. Glória a Deus. Nós estamos começando uma nova série de mensagens para você, e ela tem um nome de uma igreja para um novo tempo. Uma igreja para um novo tempo. Você consegue olhar para o seu irmão, para a sua irmã que está aí pertinho de você, e dizer para ele assim: nós somos uma igreja para um novo tempo. Muito bem, é gostoso ouvir vocês. Você pode falar de novo? Você pode falar mais uma vez? Diz para quem está aí pertinho de você mais uma vez: nós somos uma igreja para um novo tempo. Ai, como é gostoso ouvir vocês. Gente, é bom demais. Queridos, esse tema é um desafio para nós. É um desafio pensarmos nisso, é um desafio falar sobre isso, mas assim o Senhor tem nos guiado, e vai servir como base para nós a carta aos Efésios, a carta que o apóstolo Paulo enviou para a igreja em Éfeso, e eu quero começar a falar com você, pensando numa igreja para um novo tempo. Nós não estamos aqui preocupados com qualquer tipo de mudança que nós estamos vivendo no presente agora. Nós estamos preocupados, sim, em continuarmos e nos aperfeiçoarmos em sermos uma igreja que realmente interfere e serve de referência e de modelo para a sociedade na qual nós estamos inseridos. E é inevitável que ao longo do tempo a sociedade passe por transformações. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer até que nós nos encontremos com o Senhor, até que chegue o glorioso dia em que o Senhor virá nos buscar, e nós então desfrutaremos 100% plenamente da presença dEle. Amém, querido? E quando tem essas transformações, a gente precisa entender que ciclos começam e acabam, tempos se findam e tempos começam. E por isso nós, como igreja, precisamos sempre estar nos revitalizando, estarmos nos reciclando, estarmos nos aperfeiçoando, estarmos crescendo, amadurecendo, para que possamos continuar sendo relevantes e influenciando a sociedade na qual nós estamos inseridos. E como o pastor Tiago disse aqui, queridos, esse tempo, ou esse novo tempo que nós vivemos, ele não é mais um tempo que nos mantém restritos à nossa cidade, por exemplo. Marília se tornou apenas um micro-organismo para nós. Nós temos gente de muitas outras cidades, estados e países que caminham junto conosco. Quando nós realizamos, por exemplo, a Tarde da Esperança, quando nós realizamos, por exemplo, as nossas reuniões de oração online, toda a primeira semana de todos os meses, gente, tem pessoas assiduamente, pessoas que moram em São Paulo, pessoas que moram no Mato Grosso, pessoas que moram na Bahia, que assiduamente estão conosco. E essa é uma das marcas desse novo tempo. O campo de atuação da igreja cresceu muito. Hoje, por exemplo, se nós começarmos a conversar sobre sermos uma igreja missionária, até o nome já mudou. Hoje os estudiosos e as igrejas chamam de uma igreja missional,
porque ele tem uma abertura muito maior do que estar apenas pensando em pessoas que são chamadas por Deus, recebem dons específicos de Deus, para irem anunciar o Evangelho em outros lugares, sejam cidades, estados ou países. Porque hoje já se entende claramente que uma igreja missional é aquela que se preocupa e se ocupa com o ser humano de forma integral. Não é mais apenas o anúncio do Evangelho e uma consequente inserção dessas pessoas no meio de uma instituição, seja ela qual for. Uma igreja missional hoje é aquela igreja que no seu conteúdo, na sua ação, na execução de todos os seus projetos, ela tem uma coisa em mente: de que maneira e em que áreas o ser humano que é alvo do anúncio do Evangelho através da minha vida, nós podemos agir e suprir. Pode ser na área financeira, na área afetiva, na área emocional, na área espiritual, na área financeira, pode ser em qualquer área, no seu âmbito familiar. Isso hoje, nesse tempo, é o que torna uma igreja relevante e influente na vida da sociedade. Conversando com um amigo essa semana, um dos diretores nacionais da Universidade da Família, estava conversando com ele, ele olhou para mim e disse assim: Caio, você quer continuar tendo uma ação ministerial que seja eficaz e efetiva? Cuide ainda mais de pessoas. Um homem que viaja o Brasil todo, e também fora do Brasil, ele olhou para mim e disse assim: a carência das pessoas hoje é de serem cuidadas. De serem cuidadas. Mas até o cuidar de pessoas hoje mudou. Não sei se você já pensou nisso. A maneira como você gosta de ser cuidado hoje é a mesma que você gostava há 5 anos atrás? Não é. Que não é a mesma de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e não será a mesma para daqui 3 anos, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Porque mudanças e transformações, tempos, épocas, estações, como nós já conversamos durante algum tempo aqui, eles mudam, e quando eles mudam, as características mudam, as necessidades mudam, a busca das pessoas também mudam, e nós precisamos, com ousadia, termos a coragem e a determinação de olharmos para nós mesmos e dizermos: como é que nós vamos continuar sendo relevantes e influenciando essa cidade através das nossas vidas e também através de tudo aquilo que como igreja nós realizamos. E nem sempre esse é um processo fácil, a começar dentro da nossa casa. Reflete comigo. Está você com a tua esposa, deixa eu falar com os homens aqui, olha para mim um pouquinho, olha lá, não é homem, é soldado, preste atenção comigo, você está em casa, a gente está entendendo que tem que tomar determinado tipo de decisão, não importa a área, e a gente está caminhando e levando a família junto com a gente, certo? A gente está levando. De repente, não mais que de repente, a nossa esposa chega perto da gente, olha bem no bigode do André assim, ela olha para ele ali assim e diz assim: meu amor, olha aqui, essa direção aí não está muito boa não, você pensou nisso, naquilo outro, e naquele outro mais um, e ela começa a colocar de repente 3, 4, 5, às vezes um pouquinho mais, de coisas para nós, e a gente dá uma olhadinha de lado assim,
A vontade nossa como homem é fazer o quê? Encher o peito? Nada disso, porque eu já pensei em tudo, eu planejei tudo, mas de repente, aquela vozinha ecoa dentro da gente e faz a gente descobrir que a gente não está percebendo tudo aquilo que ela, por exemplo, está percebendo. E aí, preste atenção, não é uma questão de quem está certo ou de quem está errado. E esse é o maior erro que nós cometemos nos nossos relacionamentos familiares, pais e filhos, esposas e maridos, entre os irmãos dentro da igreja, no exercício da profissão que temos nas mãos. Nós temos dificuldade de ouvir: você não pensou bem em tudo. Existem coisas que estão passando desapercebidas, ou que não estão sendo devidamente valorizados, de acordo com a necessidade apresentada hoje. Por isso que é desafiador. Ser uma igreja para um novo tempo exige de nós a decisão de olharmos para nós mesmos e dizermos: precisamos promover mudanças, precisamos promover crescimento, precisamos promover alterações no caminhar que possam continuar produzindo resultados que sejam canalizados para a glória de Deus. Esse é o nosso alvo. É isso que nós vamos conversar nas próximas semanas. E eu quero começar falando com você, se você já quiser deixar aberta aí na tua Bíblia, já nós vamos ler, Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, e o tema para nós é capacitados para servir. Capacitados para servir. E como a série está se iniciando hoje, eu quero brevemente dar um pano de fundo para você. Paulo escreve a carta aos Efésios, provavelmente, quando ele está preso na cidade de Roma, perto ali do ano 58 e 60, mais ou menos, depois da morte de Jesus, depois do nascimento e morte de Jesus, e mais ou menos na mesma época em que as cartas aos Colossenses e Filemon também é escrito. E qual é o objetivo de Paulo? Ao contrário de outras cartas que Paulo escreve, é interessante que na carta aos Efésios, ele não cita nenhum problema ou pessoas de maneira específica. Por exemplo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, entre tantas coisas que ele aborda a divisão da igreja, ele aborda a falta de correção com relação ao pecado, entre outras coisas que ele vai falando. Quando ele escreve aos Colossenses, ele está especificamente condenando e combatendo a entrada do gnosticismo dentro daquela igreja. Então, ele tem pontos muito específicos ali. Na carta aos Efésios você não encontra isso. Na carta aos Efésios nós não achamos isso, por isso ela é chamada de uma carta talvez de alcance universal, que pode e deve, desde a sua escrita, ser vista não para uma igreja apenas, mas para qualquer igreja, ou para todas as igrejas. Nessa linha, Francis Berry escreve assim, que o objetivo da carta, presta atenção nisso, meu irmão, essa afirmação, ela vai canalizar para onde nós vamos conversar. O objetivo desta carta era confirmar os irmãos na fé. Eu quero nessa manhã confirmar a sua fé, fortalecer a sua fé, para você não, em momento algum, vacilar no sentido de questionar a validade da fé que você tem. Ampliar os seus horizontes,
como a gente diz claramente hoje, vamos pensar fora da nossa caixa. Vamos ousar sair de dentro da nossa caixinha. Cada um com a sua particularidade, cada um com a sua realidade, mas entendendo que fazemos parte de um corpo, de algo maior. Amém? E ele continua dizendo, e apertar ainda mais os laços de fraternidade que já os uniam. Existem laços fraternos que nos unem, Paulo quer fortalecer ainda mais esses laços. E ensinando para a igreja que as mais profundas experiências e os mais exaltados pensamentos somente podem ser encontrados no convívio da igreja, dentro do corpo a que todos eles pertencem. Por isso é importante quando o pastor Tiago enfatiza, nesse novo tempo, embora os meios digitais chegaram, tomam conta e nós vamos vivê-los sempre, nós precisamos nos lembrar que o tempo também de estarmos juntos, de sairmos de trás dos nossos aparelhos eletrônicos e voltarmos a fortalecer os nossos relacionamentos é muito importante. E nós precisamos atentar para isso. E precisamos ter coragem de olhar para nós mesmos. Esses dias, estava olhando o meu celular e de repente apareceu uma notificação do próprio celular. E estava colocado lá assim, eu não lembro o termo que ele usa, mas o tempo de uso e os principais lugares que você está usando o seu celular, que você está conectado. Eu nunca tinha dado atenção para aquela notificação. Essa semana eu peguei e falei assim, deixa eu ver o que é isso aqui. E caí na bobeira de bater o dedinho lá em cima. E o confronto inevitavelmente veio, porque foi na hora, Deus olhando para mim e dizendo o seguinte, está vendo onde está indo o teu tempo? Está vendo quanto tempo você está passando aqui? Tinham coisas boas, claro, nem tudo era porcaria, claro, mas tinha também, e eu tive que olhar e dizer, espera um pouquinho, esse determinado uso de um determinado aplicativo, ele está fora do padrão, ele não pode continuar assim. O problema não é usar, o problema é como usar, o quanto usar, e o que é que ele está substituindo. O tema central da carta de Éfeso, para a igreja de Éfeso, é sempre mostrar Cristo como sendo o Criador e ocupando uma posição de proeminência. Ele está acima de tudo e de todos, em todo o tempo. No primeiro capítulo, Paulo discorre sobre os propósitos de Deus para o ser humano, da redenção, da eleição, através da obra salvífica de Cristo na cruz. Os capítulos 2 e 3, ele alarga esse horizonte e começa a mostrar que desde sempre, desde a eternidade, o Pai deseja a inclusão dos gentios como herdeiros da mesma herança dos santos, e como eles são inseridos nesse corpo chamado igreja. E quando ele entra nos capítulos 4 e 6, 4 a 6, ele começa a pegar tudo que ele discorreu teologicamente e ele começa a colocar em prática. Ele começa a olhar para aquela igreja e para nós que estamos lendo essa carta hoje e dizer assim, agora eu vou ensinar vocês a colocar em prática tudo aquilo que eu falei antes. Capacitados para servir. Verso 11, ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém, queridos? Muito bem. Para a gente entender de uma forma um pouco mais precisa, todo esse contexto que Paulo descreve da ação de Jesus através do Espírito Santo no meio da igreja, a gente precisa pegar o verso de número 8, tá? Eu vou saltar ele, eu vou destacar ele aqui, para servir de orientação para nós. Paulo vem e diz, por isso é que foi dito, Efésios 4, 8, quando ele, Jesus, subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Eu quero destacar essa última frase dele. Quero destacar isso. Dons são habilidades e capacidades sobrenaturais concedidas pela ação do Espírito Santo no meio da sua igreja, para aqueles que compõem o seu corpo. E eles têm a função de nos capacitar e de nos habilitar a, como membros desse corpo, cumprirmos de maneira fiel e íntegra aquilo para o qual nós fomos chamados. E se nós nos recordarmos de um outro texto que fala sobre isso, por exemplo, 1 Coríntios 12, ele vai lembrar lá e trazer à memória a imagem de um corpo, e dizendo que cada uma das partes desse corpo tem uma função, cumpre com um propósito e é indispensável. Isso já começa a nos confrontar, porque nós precisamos reciclar isso e entendermos que não há uma parte sequer do corpo que seja dispensável, inútil ou incapaz, e isso serve para nós individualmente, incapaz de realizarmos algo para o qual o Senhor nos chamou. Há um chamado de Deus para cada um, há uma função a ser desempenhada por cada um, e como isso é estabelecido por Deus, nós precisamos da capacitação do próprio Deus para fazermos isso, e o Espírito Santo nos concede esses dons. Muito bem, alguns autores, alguns estudiosos, classificam pelo menos 3 listas desses dons, e classificam eles como uma forma em que eles foram se desenvolvendo e estabelecendo um crescimento da forma de governo da igreja. Começa em 1 Coríntios 12, com a lista descrita em 1 Coríntios 12, onde olha e diz, dessas funções e capacitações pessoais de cada um do corpo, como eu acabei de dizer. Aparece a segunda lista, essa carta aos Efésios, onde naquela lista aparecem 2 funções que não tinham antes, pastores e mestres, como se anteriormente, alguns estudiosos afirmam isso, que não havia essa necessidade do exercício dessa função naquele primeiro momento, mas com o passar do tempo, a necessidade aparece,
E quando a necessidade aparece, novos dons são derramados sobre algumas pessoas específicas para realizar e cumprir com funções específicas. Eu não vou ficar aqui hoje explicando a função, o que significa o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. Não é esse o alvo, então eu não vou descer a isso hoje. Mas o fato é que a ação do Espírito Santo, para suprir uma necessidade de um novo tempo dentro da igreja, e o serviço da igreja poder continuar a ser realizado, ele começa a derramar sobre a igreja e levantar pessoas com dons diferentes daqueles que haviam, específicos para uma determinada função. Então, quando Paulo diz, ele designou alguns para isso, para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e para as mestres, ele está dizendo claramente para nós, que para o cumprimento, ou para a continuidade do cumprimento da missão de Jesus no meio da igreja, é necessário novos dons e uma nova organização, para que a igreja continue com a sua missão. Nesse novo tempo, uma das coisas que nós precisamos olhar para nós mesmos, e a partir de nós, as duas coisas ao mesmo tempo, em nós e através de nós, é como o dom ou dons que o Espírito Santo tem concedido a mim e a você, podem e devem continuar sendo úteis e frutificando enquanto caminhamos. A dificuldade não está em ter o dom A, B, C ou D, ou exercitar o dom A, B, C ou D. A questão é nós olharmos e dizermos como esse dom deve ser aplicado hoje. Como ele vai promover transformação e alcançar corações hoje. Porque os dons nos capacitam para cumprirmos com o propósito de Deus. Na última semana, o pastor Tiago disse aqui, aquilo para o qual Deus te chamou, ninguém vai te substituir. Outro até pode ocupar o teu lugar e fazer, mas não vai ser feito como Deus queria que fosse feito através de você. Entenda isso, querido. Entenda isso. Portanto, quando nós nos omitimos no exercício do nosso dom, evitamos a responsabilidade do exercício do nosso Deus, nós estamos dificultando, porque nunca vai ser impedido, mas nós estamos colocando empecilhos, obstáculos, que impedem o fluir natural do Espírito Santo na edificação de algo, no cumprimento do propósito que Ele tem. Seja qual for o teu dom, tenha você a idade que você tiver, desde uma criança até o mais idoso, é preciso ressignificar isso. O objetivo de Deus ter levantado pessoas com dons específicos nesse momento da igreja, era que a igreja precisava, verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Sabe por que nós precisamos de pastores, e cada vez mais, de pastoras, de presbíteros, de presbíteras, de diáconos, de diaconisas, num número sempre crescente?
precisamos de mais, porque o propósito de Deus é que a igreja sempre se expanda, é que a igreja cresça, e quanto mais a igreja cresce, mais pessoas ativas é preciso, nas mais diversas funções. Por quê? Porque a igreja não basta apenas crescer, não basta a igreja apenas encher os seus templos, querido, esse tempo também já passou. Hoje o que as pessoas estão buscando não é mais estar apenas num lugar cheio, que tem uma multidão. A multidão pode atrair outras pessoas, e é fato que o faz, mas o que atrai e mantém é a capacidade que essa igreja tem, e executa, e exercita, de preparar, de capacitar cada um dos santos para o exercício do chamado para o qual Deus colocou você dentro daquele corpo. A minha função como pastor, eu cuido da área de famílias. Qual que é a minha função? É fazer tudo? É cuidar de tudo? É dar ordem para tudo? Ou tudo está centralizado em mim? Querido, se eu fizer isso, eu estou fadado ao fracasso. E o novo tempo que nós estamos vivendo não nos permite mais isso. Olhe para as grandes empresas. Olha para o âmbito profissional. Cada vez mais se fala em incorporar, em trabalho de equipe, em pessoas com ações diferentes, com habilidades diferentes, coexistindo e somando para um bem comum. Essa é a mentalidade do novo tempo. E isso precisa ser avivado em nós, precisa ser realinhado a partir de nós. Então a minha função qual é? É encontrar no meio do corpo, estou usando a mim como exemplo, tá, querido? Isso serve para todos os pastores ou aqueles que exercitam função de liderança, que foram colocados por Deus para isso. O meu papel é encontrar no meio da igreja, no seio da igreja, através desses relacionamentos fraternos, encontrar aqueles sobre os quais o Espírito Santo tem derramado dons específicos para atuar nessa área, para trazê-los, capacitá-los, para que eles possam cumprir com o seu chamado, e cumprindo com o seu chamado, eles possam encontrar outros, e isso vai se multiplicando. É isso que vai nos colocar como igreja, ou nos manter como igreja, atuante, de maneira incisiva, de maneira fértil, de acordo com essa sociedade que nós estamos vivendo. Há um anseio dentro da sociedade por ser útil, principalmente depois dessa pandemia que nós enfrentamos. As pessoas anseiam por se sentir úteis, mas não adianta eu me sentir útil e não saber ser útil. Eu quero ser, mas eu preciso ser. E se nós olharmos para Jesus, se você lembrar de Mateus capítulo 20, verso 23 a 26, Jesus vai olhar, lá tem uma conversa, um burburinho entre os discípulos, porque dois deles, no evangelho de Mateus, ele diz que dois deles chegaram pertinho lá, ou a mãe deles chegou pertinho de Jesus e disse assim: Jesus, é o seguinte, dá uma olhadinha diferente aí para os meus filhos, e quando o senhor chegar no seu reino, o senhor coloca um do lado direito e outro do lado esquerdo, o senhor dá para eles uma posição diferente, um status maior para eles. Jesus olha para eles e diz assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo não, vocês não têm noção do que isso significa.
E no final desse discurso, Jesus olha e diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para... João 5,19 diz que nós devemos fazer apenas aquilo que vemos o Pai fazer. Jesus olhava e via o Pai servindo. Nós temos que olhar para Jesus e encontrar Ele servindo e fazer a mesma coisa. E para fazer esse alguma coisa, nós precisamos ser capacitados, treinados, ter desenvolvido em nós as habilidades e os dons que o Espírito Santo já nos concedeu. E por que Deus promove essa mudança nesse novo tempo? Lá na igreja de Éfeso ainda. Por que Ele acrescenta isso? Por que Ele cria essa nova organização? Olha o verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Não vou falar sobre a unidade e conhecimento de Cristo agora, que vai ser outro domingo. Mas quando nós nos adequamos a esse mover de Deus, então nós começamos a caminhar em direção à maturidade. Como Paulo diz para nós na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, que a gente começa a deixar as coisas de menino e começamos a assumir as coisas de homem. É um caminho de maturidade. No verso 14, Paulo aqui aos Efésios, ele diz a mesma coisa. Ele está diferenciando adultos de crianças, e ele está dizendo: olha, a infância, o período da infância, a gente é levado de um lado para o outro, que nem um navio sem rumo. Paulo tem em mente, em fruto das suas próprias experiências e também conhecimento, Paulo está olhando e dizendo: um navio no meio de uma tempestade, ele é levado para qualquer lado, ninguém tem o controle. A infância, o ser criança, faz isso com a gente, e é por isso que muitas vezes nós tropeçamos na nossa caminhada com Cristo, pessoal, familiar, profissional, eclesiástica. É por isso, porque às vezes a gente anda de um lado para o outro, a gente é impulsionado por um lado por outro, influenciado pelas circunstâncias, e o peso dessas influências é que nos mostra quando nós vamos caminhando em direção à maturidade, porque quando é o período da infância, o peso da influência é quando caminhamos em direção à maturidade, o peso dessa influência muda, porque convicções estão mais sólidas, os princípios já estão enraizados, as experiências vividas já nos deixam muito mais maduros para sabermos como agir e não apenas reagir diante das circunstâncias. Quando chegamos no verso 15, Paulo mostra para mim e para você, isso é tremendo, querido, isso é precioso, isso é muito precioso, porque só tem um jeito disso produzir os seus efeitos, só tem um jeito de isso acontecer. Olha o verso 15, antes, seguindo a verdade, em disputas, em desavenças, é isso? Não é não? Da onde o senhor tirou isso, pastor? Está doido? Pirou? Em amor. A maior ferramenta, querido.
a ferramenta mais poderosa que nós temos é a manifestação do amor. Isso não quer dizer passar a mãozinha na minha cabeça, olhar, tadinho, dodóizinho. Não, não é disso. A questão é que a maturidade exercitada através da prática do amor, ela possibilita confrontos amorosos. Confrontos que muitas vezes são necessários, mas são feitos em e por e com amor. E não por motivações pessoais. Porque o alvo é Cristo. O centro é Cristo. Não há uma outra opção para nós. O alvo é Ele, o foco é Ele, o meio é Ele. Confrontos são inevitáveis. Mas quando eu sou confrontado em amor, a gente sabe disso. A gente sabe quando isso acontece. E a gente acolhe. Eu sei quando alguém me confronta em amor. E a minha reação é de acolhimento. Agora, quando a gente sente que o confronto não é amoroso, como é que a gente faz? Aí eu levanto e vou para as cabeças também, né? Eu confronto de volta. E pronto, a divisão se estabelece. E ao invés de maturidade, a gente age com a infância, com a falta de maturidade. E isso serve para qualquer área da minha vida e da sua vida, querido. Para nós terminarmos, verso 16. O alvo, que é o crescimento, o alvo, que é o ser capacitado para servir, só vai ser alcançado se nós tivermos o nosso olhar fixo na pessoa de Jesus. Cristo é descrito como cabeça desse corpo. A igreja é tida como o corpo dessa cabeça. Cristo se deu à igreja. Ele se deu. Jesus, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, dá o Espírito Santo à igreja. E o Espírito Santo dá aos santos os dons para cumprirem com os seus chamados. Qual é o principal verbo que eu usei, queridos? Qual foi? Dar. 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 Vida cristã é doar, é dar, é entregar. Alguns receberam dons específicos de Deus e um privilégio para organizar. É também uma grande responsabilidade, mas não adianta nada se nós que recebemos esses dons, e aí eu estou falando de nós, fizermos isso, e aquilo que é dado, que é doado, que é entregue, não for acolhido, por todos nós. Eu tenho que ouvir um outro pastor que compõe a nossa equipe, que tem um dom específico para organizar e capacitar uma determinada área, e eu tenho que olhar para ele, ouvir o que ele tem para me dizer e acolher aquilo, por mais que eu pense diferente, ou que eu ache que deva ser diferente, eu posso achar, mas quem tem o dom para fazer aquilo e para organizar não sou eu. Portanto, eu tenho que receber aquilo que é doado, aquilo que é dado.
Isso só vai acontecer se nós entendermos algo que esse verso 16 diz para nós. O corpo precisa estar ajustado, unido, para crescer, edificar a si mesmo em amor. E eu quero encerrar com essa última frase de Paulo: na medida em que cada parte realiza a sua função. A mutualidade é essencial nessa capacitação que nós recebemos para servir no reino de Deus. Essencial. Saber que eu sou útil na vida de outros e os outros são úteis na minha vida. E quando servimos uns aos outros, edificamos o corpo de Cristo. Eu tenho responsabilidades, você tem responsabilidades. E na medida em que cada um de nós cumprir com elas em amor, nós edificaremos a igreja e influenciaremos essa sociedade que está ao nosso derredor. Feche os teus olhos, por favor. Reflete um pouquinho no que o Espírito Santo falou com você. Em atitude de oração, não se disperse. Eu dou esse tempinho para que aquilo tudo que foi doado, dado para você agora, comece a criar raízes. E só cria raízes se você pensar, se você refletir, se você acolher, entendendo que isso foi dado por Deus para você, assim como foi dado para mim. Reflete um pouquinho sobre isso. Mesmo tendo uma música, tendo uma canção, tendo uma letra entoada, pense, ore, tenha o seu tempo com o Espírito Santo agora. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a paz, eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Vamos ficar em pé? Eu quero te servir, Declare isso. eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amar Jesus. Que esse seja o teu querer. Que esse seja o teu querer. Servir. Ir de encontro ao próximo. Acolher.
ser habilitado, capacitado para servir aquele que trouxe você para fazer parte desse corpo chamado igreja, e dentro desse corpo chamado igreja, desse local chamado Primeiro IPI de Marília, que todos nós sejamos tocados, incentivados, despertados, incentivados a isso. Vamos continuar declarando? Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Este é o meu querer. Que esse seja o nosso querer, Jesus, diariamente, fazer tua vontade, refletir tua verdade, Pai, sermos mesmo capacitados para te servir, nesse novo tempo que o Senhor tem nos permitido viver. Outras estações já passaram, e nós vivemos, enfrentamos, superamos, e novos desafios se formam, se apresentam, e nós não vamos fugir deles, nós vamos encará-los, nós vamos olhar para eles, nós vamos descobrir como utilizar os dons que o Senhor nos deu, vamos nos esforçar para nos organizarmos da melhor maneira, a começar por mim, com a minha casa, com cada um dos meus irmãos e suas famílias, para que então o edificar da tua igreja, o expandir da tua igreja seja cumprido, sob tua autoridade, cheios da tua plenitude, com a manifestação dos teus dons. E para isso nós precisamos ter o olhar no Senhor, e somente no Senhor, diariamente, rotineiramente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa graça que salva, mas também capacita, o amor, que é o elo que nos mantém unidos como corpo, como família, seja abundante, e que o poder, a consolação e os dons do Espírito sejam revelados em nós e através de nós, hoje e sempre, até estarmos contigo. Amém, amém e amém. Tenha um domingo abençoado, querido.